Olá, então vamos lá ver como funciona o Gianni. Então você vai vir aqui no menu iniciar e vai procurar na lista aqui, ó, onde tiver escrito Gianni. Então essa é a dica, Dercília, para todos os programas. Qualquer programa que você tiver no teu computador, só procurar nessa lista aqui. Tá? No meu caso eu achei a pasta Gianni e o aplicativo que tem a lâmpadazinha do gênio aqui, ó. Tá? Clica nele, ele abre. Tá? O meu já tem alguns arquivos abertos aqui, o teu pode não ter. O meu já iniciou em janela aberta, é ampliado. Pode ser que o teu inicie assim, não tem problema, é a mesma coisa. O que você tem que fazer? Você tem que agora organizar os teus arquivos para saber onde você vai colocar todos os teus arquivos. Então, minha sugestão, olha como que eu vou fazer. Aqui na área de trabalho, você vê que eu tenho várias pastas, né? Então, como que eu crio uma pasta aqui? Botão direito, eu venho aqui em novo e seleciono pasta. Aí eu vou por aqui assim, que é IPW, certo? Então eu estou na área de trabalho e criei uma pasta chamada IPW. Vou fazer a mesma coisa, botão direito, vou em novo, pasta, e agora eu vou criar uma pasta chamada linguagem. Tranquilo? Tudo na área de trabalho, deixa as duas pastas ali. Vamos lá no Gianni. Eu vou criar então um novo arquivo. Então presta atenção, Dercy. Se eu clicar direto onde está escrito novo, ele abre um arquivo em branco. Tem problema isso? Não. Eu posso chegar aqui, ó, e digitar que é um documento do tipo HTML, certo? E aí eu vou fazer tudo que a gente faz em IPW. O que que a gente faz? A gente começa lá digitando que é um HTML, não é isso? Tá? Então presta atenção, eu digitei agora e ele ficou só o nomezinho ali, né? Eu vou salvar agora esse arquivo. Quando eu vou salvar, eu tenho que escolher aonde que eu vou salvar. Então eu vou clicar aqui do lado em Desktop. Desktop é a nossa área de trabalho. E eu não criei uma pasta chamada IPW, então tudo que for de IPW eu vou criar lá. Aqui você tem que escolher um nome, Dercília. Então cada arquivo tem que ter o seu próprio nome, assim como cada pessoa tem o seu nome aqui também. Então você escolhe um nome lá. Eu vou criar um nome aqui de exemplo.html. Só que presta atenção, se todos os arquivos eu chamar de exemplo, ele vai começar a dar erro. Ele vai dizer que eu não posso salvar porque já existe outro com aquele nome. Então você cria o nome desse arquivo para cada tipo de trabalho que você estiver fazendo. Tá? Então, se você estiver fazendo um trabalho de PW do Dia dos Namorados, a primeira página você pode chamar de namorados, a segunda página de história, a terceira página sobre. Então, cada nome que você escolher aqui tem que ter relação com o conteúdo do arquivo. Tá? Mesma coisa o que vem depois do ponto, ele vai depender do que vem, do que a gente vai colocar dentro do arquivo. Tá? Então, como é um arquivo HTML, eu vou salvar como ponto .html. Salvei. Ó, aí agora ele já começa a mudar as cores para mim. Então eu vou fazer o seguinte, vamos se acostumar a fazer assim, ó. Toda vez que eu abro uma tag, eu também tenho que fechar uma tag. Ó, tá vendo o que aconteceu? Ele tinha uma tag aberta, a hora que eu fui começar a escrever, ele já completou para mim. E se eu não olhei para a tela e continuei escrevendo, vai ficar algo errado, tá? Então o Gianni, ele vem para abrir, quando você abre uma tag, ó, ele já fecha automático. Então você não tem que olhar para a tela, tem que ler o que você está escrevendo para não dar esse problema, tá? Senão ele vai ficar tag repetida, vai abrir e fechar tag repetida e pode dar erro sim. Então, estou escrevendo body, vou clicar para fechar, ó. Tá vendo? Ele tudo que está para a direita ali do que está piscando do nosso cursor, ele criou automático para mim, tá? Então agora eu posso colocar as outras informações. Eu lembro que você já escreveu no teu caderno e tá tudo certinho lá. Então é só copiar o que está no teu caderno aqui pro Gianni, tá? Como que eu sei que ele está salvo o arquivo? Olha aqui, tá vendo que o título aqui está vermelho? Né? Ele pode estar de outra cor, né? Ó,
Quando eu clico num arquivo que está salvo, ele está nesse pretinho aqui. Mas quando eu clico nesse arquivo ele não está salvo, ele está em vermelho. E olha, os botões de salvar e salvar tudo estão coloridos. Ó, eu vou clicar em salvar. Cliquei. Ó, aqui já perdeu o vermelho e a cor do botão aqui também não sumiu. Por quê? Porque ele está dizendo para mim que esse arquivo já está salvo. Então, se aqui tá sem cor nenhuma e aqui também está sem cor, significa que esse arquivo está salvo. Tranquilo? Daí você vai perguntar, professor, mas e se eu tiver que fazer exercício de linguagem? Você vai fazer a mesma coisa. Se você clicar em novo aqui, ó, não tem nada escrito. Então vamos começar a escrever lá. Ó. Program, exemplo. Então, essa palavra program, ela é uma palavra especial do Pascal. Você sempre tem que começar um programa com essa palavra, certo? E aí eu tenho aqui então um nome que eu dei. Como eu estou fazendo um vídeo de exemplo, eu cliquei então no nome exemplo. Mas está vendo que ele está todo preto. Então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai clicar em salvar, né? E eu vou fazer o quê? Desktop. Agora é aula do quê? Linguagem. E eu vou clicar lá. O mesmo nome que eu criei aqui, eu vou usar aqui nessa janelinha. Exemplo.paz. Tá? Por que eu coloquei o ponto .paz? Para o meu computador saber que é um arquivo do Pascal. Tanto que agora, ó, o programa que estava em preto, agora está azulzinho. E agora eu posso criar o meu programa. Né? Program, exemplo. A próxima coisa que eu preciso, né? Pode ser o uses, que é para importar a biblioteca dele. Né? A gente já viu um pouquinho o que é uma biblioteca, mas no próximo semestre a gente vai ver melhor. Tá? Então, program exemplo, use CRT. Vamos declarar uma variável. Vou colocar o nome dela de número. E se eu quero representar um número, eu posso usar o integer, certo? Mas além do integer, o que significa essas duas barras que ficaram vermelhas aqui? Significa que é um comentário. Significa que na hora que eu for criar meu programa, tudo que eu escrever aqui vai ser ignorado, tá? Por que eu quero ignorar? Porque senão ele vai dar erro. Então eu posso usar ali o tipo integer, que é sem vírgula, ou o tipo real, se número tiver vírgula. Se ele for decimal, né? Vamos pôr aqui decimal. Tranquilo? Então vamos lá. O que a gente tem que colocar agora? Begin. E eu já vou aproveitar para não esquecer, colocar o end do arquivo. Toda vez que eu usar o comando begin, ele tem que ter um end correspondente. E como que eu sei que é o end do arquivo? Porque o último end, ele tem que ter um pontinho aqui. Se ele não tiver esse ponto, ele vai dar erro também. Eu estou falando pro Pascal que aqui é o final. E qualquer coisa que tiver para baixo aqui, desse end com um ponto final, vai dar erro. Né? E eu vou escrever aqui, ó, write ln, aspas simples, olá mundo. Isso é só um exemplo. Né? Você vai escrever aqui, depois desse begin, você vai escrever os comandos que você precisar. Tá? E vou pôr um ponto e vírgula aqui. Então, todo comando precisa ter um final. Senão ele não executa direito. Então, terminou um comando, né? Ponto e vírgula. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? A gente tem duas opções. Eu posso clicar aqui em salvar. Você já sabe fazer isso, que nem a gente fez no arquivo HTML. Mas eu vou mostrar uma outra coisa para você. Se você clicar em salvar, não está errado. Pode fazer. Mas eu só quero mostrar que se eu usar o comando compilar, tá vendo? Compilar. No HTML não adianta eu fazer isso, porque quem vai interpretar o que está escrito é o próprio navegador. Certo? Então eu vou compilar aqui para transformar tudo que eu tenho aqui num programa. Beleza. Você viu que apareceu uma mensagenzinha vermelha aqui? Ele diz que é um note. Note a gente não precisa se preocupar. Ele vai executar normal. Se fosse um warning, aí ele dava erro e parava. O que ele está dizendo aqui para mim? Local
variable, número, not used. Variável local, número, não usada. Certo? Quer dizer, eu criei a variável lá em cima, mas aqui dentro do meu beguinho eu não usei ela. Mas compilei e ele fez, ó, linking exemplo.exe, né? Então lá dentro da pasta de linguagem, vamos ver o que aconteceu? Olha lá, ó, ele criou, além do arquivo que eu estou trabalhando, que é o exemplo.pas, né? Vamos pôr aqui para o ladinho para ver, ó. Aqui é o exemplo.pas, ó. A gente criou ele agora. Exemplo.pas. Ele criou mais dois arquivos para mim. O .o, que é um arquivo temporário, que só o Pascal vai usar, e o .exe. Tá? O que o .exe faz? Já fez. Ele é muito rápido. A gente não consegue ver ele porque a gente só deu um comando para ele imprimir na tela. Mas não tem problema. Você vem por aqui mesmo. Ó. Você clica aqui em executar. Olha lá, aí apareceu o que a gente quis. Ó. Olá mundo. Ele executa e ele dá esse tempo aqui pra gente. Ó. Né? Dá esse tempo aqui para ele não desaparecer. Aí eu clico aqui. Ah, se eu quiser fazer a mesma coisa sem esperar por aqui, eu posso criar assim, ó, read key. O que esse read key vai fazer? Ele vai dar uma pausa no final do programa. Então eu vou compilar e vou executar. Ó, tá vendo que não apareceu mais aquelas mensagens aqui embaixo? Por quê? Ele está esperando que eu clique em alguma tecla. Tá vendo? Agora, se eu voltar lá na pasta de linguagem, tá vendo? Tem aqui o exemplo.exe, já é outro, porque eu coloquei um comando a mais. Coloco um comando a mais, lembra que eu te mostrei na prova de ontem? Né? Então, é compilado. Se eu faço mudança, eu tenho que criar um outro executável. Tá vendo? Agora ele não desapareceu, porque eu mandei ele esperar. Ó. Agora, a hora que eu clicar aqui, ele desaparece na hora. Viu? Eu cliquei a tecla Enter ali, ele desapareceu na hora. Tá? Então, vou fechar aqui. Então, tá aqui, eu tenho tudo salvo aqui. Agora, só que em vez de ler uma tecla qualquer, eu quero ler esse número. Né? Vamos terminar esse programinha aqui. Então, o que eu vou fazer? Write ln, digite um número. Para quem estiver executando o programa, digitar um número. E eu vou mandar ele ler o programa agora. Qual que é o comando de ler? Read ln. Ele vai ler o quê? Número. Certo? Tá, mas se eu só fizer isso, ele vai ler o número, colocou na memória do computador e vai encerrar o programa. Eu não sei que número que foi digitado. Então eu vou mandar escrever uma mensagem. O número digitado foi. Vou fechar aspas, lembrando ponto e vírgula. Eu vou trocar essa linha aqui. Em vez de colocar write ln, eu vou colocar só write. Por quê? Para ele escrever o próximo número na mesma linha. Ó, write ln, ele vai escrever o quê? O número. E eu vou pôr aquele comandinho read key, só para ele esperar eu clicar no teclado, para ele não fechar a janela automaticamente. Ó. Então, compilar, compilou. Ó, agora, tá vendo que a gente colocou aqui dentro do programa a variável número? Desapareceu aquele note. Ó. Essas mensagens aqui embaixo, na janelinha, elas são muito importantes. É elas que vão me dizer que erro que está acontecendo. Vamos compilar. Quer dizer, eu já compilei, agora vamos executar. Olá mundo, digite um número. Vamos pôr o número 45. O número digitado foi 45 e ele está esperando uma tecla para encerrar o programa. Então eu clico ali, encerro o programa e aí eu posso clicar para fechar a janela. Tranquilo? Eu acho que com esse vídeo aqui, né, você já consegue fazer teus arquivos HTML e teus arquivos em Pascal. Tá? Ah, uma última coisa. Na aula que a gente fez ao vivo, eu mostrei para você como abrir algo pronto, né? Então lá, se você clicar aqui na flechinha, ele tem exemplos de arquivo de HTML5 e de arquivo .pason, que é do Pascal. O que acontece se você clicar nele? Ele cria um novo arquivo.
essa parte aqui em vermelho que sempre vai vir nos programas, ele vai vir no teu também. Precisa apagar ele? Não. Ele está em vermelho aqui, ele está dizendo que é comentário. Ele não vai aparecer no teu programa final ou na tua página HTML. Mas se você quiser, você pode selecionar todo ele, ó, cliquei o mouse lá embaixo e vim até aqui. Então, ó, o menor que e o exclamação, e ele lá ele termina no maior que, tá? Aí eu venho aqui e aperto a tecla delete, ó, tá tudo selecionado, delete ele some tudo, tá? Então eu posso fazer isso. E aí posso escrever nesse arquivo normalmente. Ó, ele está em vermelho, eu não salvei. Se eu clicar em salvar, eu tenho que escolher a pasta. Qual pasta que eu vou? No desktop, né? E depois no IPW. Depois que você usar algumas vezes o teu programa, ele já vai aparecer aqui na lista, ó, né? Essa lista aqui é aonde você já salvou, como ele está mostrando aqui do lado, usado recentemente. Se eu clicar nesse IPW aqui, olha aqui em cima eu confiro qual que é o nome, ó. É o meu usuário, minha área de trabalho e PW. Então eu posso usar aqui, né? E aqui eu vou chamar ele agora de index. Por que eu não posso chamar ele de exemplo de novo? Porque se eu olhar aqui na pasta ele já tem o arquivo exemplo. Aí eu não quero substituir o arquivo exemplo, eu quero criar um novo. Então eu vou dar um novo nome para ele. Salvei. E se for do Pascal? De novo na flechinha para baixo, vou lá embaixo em program.pas. Ele criou um novo. Tá vendo? Ó? Ele abre um colchete aqui e fecha um colchete. Então tudo que está em vermelho aqui, ele não vai aparecer no meu programa. Aí você pode perguntar, professor, mas por que um usava o símbolo de menor que exclamação e o Pascal agora está usando o colchete? Isso depende de quem criou o Pascal e de quem criou o HTML. Eles escolheram lá muito tempo atrás, né? Por exemplo, o HTML existe desde a década de 80 e o Pascal existe desde a década de 60. Então, há muito tempo atrás eles escolheram que ia ser assim e é assim até hoje. É um comando que eles foi programado para fazer. Se eu modificar, ele não vai aceitar, né? Então, apaguei tudo aqui e ficou simples, né? Ó, tá vendo aqui que ele vem automaticamente escrito untitled aqui. Quer dizer que ele não tem título. Então eu selecionei e apertei o delete. Agora eu posso criar um novo nome, né? Então eu vou colocar aqui programa 2. Se eu colocar program, ele vai dar erro, porque a palavra program é especial do Pascal, então eu não posso usar ela para nome. Mas eu posso usar programa 2, ou simplesmente programa, já que o outro foi exemplo, não é? E tudo que tem aqui, já foi colocado automático. E eu tenho uma variável automática aqui. Eu não preciso deixar ela. Se eu não for usar a variável, eu posso vir aqui e apagar, né? Seleciono aqui e apago, ou simplesmente venho aqui atrás e aperto aquela flechinha de apagar. Ou ponho lá no começo e aperto o delete, ó. Né? Tá? Mas eu vou deixar essa aqui e vou salvar lá o programa. Opa, de novo, ó, eu tenho que escolher em qual pasta eu vou colocar. Como é Pascal, então eu vou colocar na pasta de linguagem. Já tem aqueles arquivos, não posso usar o nome exemplo porque já tinha usado, mas agora eu usei o nome de programa. E tem que lembrar, cada programa novo que eu for fazer tem que ter o seu próprio nome. Então, programa.pas e salvei. E aí eu posso repetir tudo aquilo que a gente fez de ficar criando programinhas aqui, né, para compilar e para fazer coisas diferentes. Certo? Então, esse vídeo eu vou parando por aqui. Até a próxima.